Bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa reunião sobre a Quaresma de São Miguel Arcanjo, para trazer como que vai funcionar. O livrinho desse ano é diferente do ano passado, para quem participou. E a Quaresma de São Miguel, ela é uma quaresma onde tem uma profundidade naquilo que você está pedindo. Lembrando que são 40 dias sem contar os domingos. No total, aqui, ela até descreve aqui no próprio livro, são 46 dias de orações diárias. O domingo só não é feito no domingo, porque domingo ele diz, vá à igreja. É um processo. Quem persevera nos 40 dias dessa quaresma ganha muitos benefícios, não só do pedido que você efetua, mas também de algo dentro de você que é o trabalho espiritual que já inicia com esse processo da quaresma. Lembrando sempre que todo o trabalho que nós fazemos em direção a esse movimento de devoção, de estar junto, dessas percepções que nós vamos tendo ao longo do caminho, vocês vão vendo mudanças no dia a dia de cada um de vocês. A quaresma acontece do dia 15 até o dia 29 de setembro, e isso todos os anos acontece na minha paróquia. Como que vai funcionar, né, os nossos encontros? Eles vão ser via Zoom e também eu vou gravar áudios para que vocês possam ouvir, para quem não estiver presente no grupo, né? Algumas pessoas vão querer assistir o vídeo e outras vão querer só o áudio, porque ano passado eu fiz somente em áudio. Fui colocando os textos e as pessoas foram acompanhando o áudio passo a passo. Sempre fiz uma meditação inicial e uma meditação final. O pessoal está entrando. Bom dia, meninas. Mulheres, desculpem, mas o link lá não queria entrar. E de repente entrou todos os links no grupo, tá? Sejam muito bem-vindas. Então, como que vai funcionar esses 46 dias? Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu vou iniciar a quaresma. Porque caso eu consiga, algum dia ou outro, eu vou acabar indo na paróquia assistir à missa, porque todos os dias vai ter missa da quaresma. O primeiro dia eu pretendo ir para que eu perceba como que é, porque ano passado eu não consegui ir nenhum dia, porque como eu estava dentro da escola, então todos os dias tinha aula no mesmo horário, e as missas são às 6:30 da manhã. Ah, eu vou ler a parte inicial do livro, tá? Que é só essa parte de orientação, né? Então, aqui para que vocês possam acompanhar comigo, ó, o combate da oração. A oração é o meio mais poderoso que temos para vencer o mal. Foi o próprio Jesus quem nos ensinou a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. Não há vida cristã sem oração. Por isso, é necessário dedicar um tempo do nosso dia para o encontro com Deus, através da meditação da Sua palavra e da oração. É preciso silenciar para ouvir o que Deus tem para nos dizer. É preciso ter fé e coragem para enfrentar as armadilhas do inimigo, que nos tenta todos os dias. Estejamos sempre prontos para vencer essa batalha por meio da oração. A vida cristã é um combate, combate contra o pecado, contra as nossas más inclinações, contra o inimigo. Por isso,
precisamos nos revestir da armadura de Deus para resistir às manobras do diabo. Essa poderosa armadura divina só conseguiremos através da oração. Com o escudo da fé, seremos capazes de enfrentar o inimigo maligno com coragem e firmeza. Repletos do Espírito Santo, teremos a força de lutar sem desanimar. Usemos, portanto, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Nesse difícil combate, vem em nosso auxílio São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. São Miguel Arcanjo, poderoso defensor do povo cristão, luta conosco contra insídias do demônio. Miguel, cujo nome significa quem, como Deus, está ao nosso lado para nos defender e nos ensinar a ouvir sempre mais a palavra de Deus. Ele que venceu o dragão nos ajudará a vencer as batalhas de nossa vida terrena. Confiemos em sua poderosa intercessão. A São Miguel Arcanjo queremos dedicar esta quaresma de oração. Serão 40 dias em sua companhia, ouvindo e meditando a palavra de Deus. 40 dias que viveremos de modo mais intenso na presença de Jesus, em oração, participando da Santa Missa, buscando perdão dos nossos pecados no sacramento da reconciliação, fazendo penitência contra nossas paixões desordenadas e praticando caridade aos nossos irmãos e irmãs, especialmente aos mais pobres e necessitados. Maria Santíssima, Augusta Rainha dos Anjos, interceda por nós nesse grande retiro de oração que é a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Ela que pisou na cabeça da serpente, nos ajude a vencer as ciladas do antigo inimigo. São José, padroeiro da Igreja Católica, nos ensine o caminho da justiça e da humildade para que toda soberba seja afastada de nossa vida e saibamos reconhecer que a vitória não é nossa, mas de Deus. Que o Espírito Santo envie seus divinos dons para que possamos sentir sua doce presença em nossa vida, tornando mais leve o nosso combate. Invoco sobre você, que rezará individualmente ou em grupo esta quaresma de São Miguel Arcanjo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Espírito Santo. Amém. Padre Danilo Alves Lima, sacerdote paulino. Então, nessa introdução deste livro, nós entendemos o quão poderoso é a oração. A oração que está aqui e deveria estar presente na nossa vida diária. Um dos grandes poderes que o ser humano tem e não utiliza é essa conexão que nós temos com Deus. A forma como cada um crê é a forma como Deus está em você. O quanto eu creio, o quanto amor existe dentro de mim por Deus, por Cristo e por aquilo que vocês acreditem, é que vai fazer com que isso seja real na vida de vocês. Quando nós fazemos 40 dias de orações contínuas, sem interrupções, vocês vão perceber o quanto existe um crescimento espiritual dentro de cada um de vocês. O poder da oração, ele é um poder que transmuta as nossas mazelas, aquilo que nós temos de ruim, que são as nossas sombras. O ser humano busca por ajuda geralmente quando existe um conflito muito intenso na vida dele. Mas essa busca deveria ser algo que estaria diariamente na tua história, na tua vida. Entendendo e compreendendo o quão difícil é nós resistirmos à procrastinação do nosso dia a dia
E como isso acontece, nós colocamos muitas vezes pessoas como culpados por aquilo que estamos vivenciando ou vivendo, sendo que, de verdade, tudo que acontece na minha vida, na sua vida, é culpa somente nossa, minha, sua. Nós somos culpados pelo que acontece na nossa história, na nossa vida. Ninguém é culpado pelo que nos acomete. Ai, Silvana, mas tem pessoas que acontece que fazem isso ou aquilo comigo e elas os fazem porque eu tenho conexão com elas e assim eu permito que isso aconteça. Nada na minha vida acontece sem a minha autorização, sem a minha permissão. Quando eu estou num caminho e deixo uma porta aberta, essa porta que se abre para qualquer coisa entrar. Quando eu tenho um caminho onde eu fixo propósitos na minha vida, tenho um caminho de oração, vocês vão perceber o quanto essas portas se fecham. Eu vou citar algo que, para mim, foi algo que eu já falei, eu acho que no grupo que eu dou aula, e que foi num trabalho que eu participei de constelação familiar, para quem não conhece. Eu sou consteladora familiar também, e dentro de um dos trabalhos existe um processo dentro da constelação familiar que a gente fala que é o quanto a vida passada dos nossos antepassados, das nossas questões familiares, interferem na nossa vida atual como repetições. Eu acrescento um pouco mais que também entra os estados de programação da nossa própria criança. E muitas vezes as pessoas dizem, esse movimento no nosso passado faz com que repita nas vidas futuras que somos nós. Isso acontece e são as portas que estão abertas dentro de nós. E por que que eu digo isso? Quando nós temos alguém que faz oração, que se dedica, que está ligado a, a um caminho espiritual constante e contínuo, essas pessoas têm uma grande bênção na vida delas. Então, tínhamos 2 casais nesse presencial de constelação, onde um dos casais, o marido traiu a esposa, e isso já vinha como repetição do pai, do avô, isso estava nos homens da família dele. E ele estava ali totalmente vulnerável, não querendo mais dar continuidade a isso, porque ele estava vendo novamente acontecer e ele ter traído a esposa e estava vendo o casamento dele entrar em ruína. Todo o processo dele vinha exatamente das gerações que vieram antes. Ou seja, isso é sistêmico, do sistema da família. E ele estava ali repetindo esse padrão. Ao mesmo tempo, teve um outro casal que teve problemas na família de traições. A esposa também teve problemas na família de ser uma mulher submissa, mas a diferença de um casal para o outro era a conexão com Deus. Aquele que fazia obras de caridade, estava dentro da igreja, fazendo todo o trabalho, ajudando, contribuindo, fazendo orações diárias, eles não sofreram
as consequências de uma traição, de vários outros processos, porque eles estavam em contínua oração. Então, quando nós não temos esse processo de consciência da conexão que a gente precisa estabelecer com Deus, esses movimentos começam a deixar com que as portas fiquem abertas, e essas portas que estão abertas faz com que qualquer coisa seja mais forte do que eu. A minha vida diária é uma oração, da hora que eu acordo à hora que eu durmo. Tudo que eu falo durante o meu dia é uma oração na minha vida. O que eu quero trazer aqui para vocês, que todo esse processo de orações faz com que a sua vida comece a ter outros olhos. Então, quanto é fácil nós nos perdemos, por exemplo, num celular. É fácil a gente mudar os estados. Existem vários movimentos que fazem com que eu me aprisione nisso. É um vício. Os vícios nos prendem. Então, nós temos vários vícios. Vícios de alimentação, vício de bebida, vício de drogas, cigarros, vícios de festas, vícios de assistir coisas constantemente. Nós temos vício até de estudos, temos vícios, vícios de, que mais que eu poderia colocar aqui para vocês? Até mesmo aquilo que a gente procrastina é um vício. E mesmo que esteja em programação, se eu permanecer nesse lugar, esse lugar vai abrindo portas e cada porta ela vai sendo direcionada a um caminho. E vocês precisam entender, nós somos tomados por isso sem perceber. Fazemos. Eu falo, eu não quero, mas a partir do momento que eu entro no meu pequeno vício, esse pequeno abre uma outra porta. E eu tenho dois caminhos que eu posso seguir. E essas portas vão se multiplicando cada vez mais. E por isso que aí eu sou tomada por qualquer tipo de desvio. Ou seja, eu vou desviando do caminho que eu deveria seguir, que é o meu propósito. Então, eu vou chegar nesse propósito? Eu poderia chegar no meu propósito em 6 meses, mas eu posso demorar 5 anos para chegar, porque eu vou desviando dos caminhos. Entende que cada porta que eu abro, uma pequena, ela se duplica. Existem dois caminhos. E cada caminho que eu entro, elas vão se duplicando. Ou seja, isso vai fazendo com que mais portas vão se abrindo, porque a minha mente, ela já diz tudo. Ela mente para você o tempo todo. E ela vai programando histórias e você vai acreditando nelas. E aí vem os vícios que nos tomam. Esse processo é natural do ser humano. Quando vocês têm a consciência do poder que a oração existe, a oração pode te tirar de qualquer lugar. E aí eu não preciso fazer tantos movimentos para que eu tenha consciência. Eu acabei de participar de uma novena que era de Santa Filomena. Eu nem sabia quem era Santa Filomena, mas eu estava participando da novena. E comecei a participar sem saber quem ela era. Isso para vocês entenderem qual é o meu nível de conhecimento da igreja que eu estou frequentando hoje. É básico. Talvez muitas pessoas que estão aqui tenham um conhecimento muito maior do que eu. Mas o que eu quero dizer com a experiência? A experiência é entrega. Então, são 9 dias que eu fui
participar da novena, e onde senti no meu coração, eles iam fazer bolo de Santa Filomena e tem as medalhinhas no bolo para vender, e a paróquia, lógico, arrecada dinheiro para os projetos sociais que existem dentro da paróquia. Eu senti no meu coração de ajudar, de contribuir. As pessoas que fazem tudo isso, elas estão trabalhando e recebem para isso dentro da paróquia, que são as ministras dentro da igreja. Eu nem sei como que funciona, eu apenas fui lá. E você vê o quanto aquelas pessoas têm o movimento de entrega para isso que elas fazem. E tinha uma pessoa que tinha 87 anos, uma senhora, e de deixar qualquer adolescente no chinelo, lavando aquelas panelas gigantes, assadeiras e o tempo todo sem parar. Aquela pessoa ali, firme e forte. E você vai perguntar, ela perguntou para mim exatamente, ah, o que você faz? Eu falei, eu sou terapeuta. Ela, fisioterapeuta? Eu falei, não, terapeuta. Ela falou, eu não preciso disso. Eu faço as minhas orações. Entende o quanto uma vida de oração te tira, te livra de muitas cargas que você mesmo construiu ao longo do seu caminho. A consciência de tudo isso, ela é muito importante para cada um de nós. Temos consciência do nosso estado e de entender o quanto eu abro as portas. Ninguém abriu porta nenhuma para mim. Ninguém está desejando nada para mim. Ninguém está fazendo nada que eu não estou permitindo. O que eu quero que vocês compreendam, eu permito que isso aconteça. Vocês conseguem entender isso? Porque esse é um processo de muita maturidade. A Marisol está dizendo aqui, nossa, agradeço por suas orientações de o quanto somos tomados de surpresa. Quanto tempo de duração dos encontros? Preciso me organizar com a rotina em casa e com a família. Então, cada encontro, ela é diferente. Então, como a gente vai ter os encontros aqui, ano passado eu fazia os áudios que eu enviava para o grupo, ele tinha em torno de mais ou menos, deixa eu ver aqui, só para vocês terem uma ideia. Eles davam entre meia hora, mais ou menos, no máximo, com as meditações que eu fazia. A gente fazia uma meditação inicial e uma meditação final, que traga sempre uma consciência para o grupo, né? Sempre de um pensamento, algo um pouco a mais, mas as introduções que tem aqui, vocês vão ver, ela tem as orações para todos os dias e tem sempre um movimento de reflexão. São 3, 4, 5 páginas e cada dia com uma reflexão dentro dessa quaresma. Olha, eu vou até ler aqui para vocês, ó, a introdução do livro. Depois eu vou colocar, eu quero ver se eu consigo tirar foto e vou enviar para vocês, para que vocês tenham, tá bem? Ó, a introdução. Quando começa e quando termina a quaresma de São Miguel Arcanjo? A quaresma começa no dia 15 de agosto, solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, e vai até o 29 de setembro, quando celebramos São Miguel, juntamente com outros arcanjos, Gabriel e Rafael. De 15 de agosto a 29 de setembro são 46 dias, porque nos dias de domingo as orações da quaresma não precisam ser rezadas, já que a prioridade deve ser dada ao dia do Senhor. No entanto, a quaresma de São Miguel Arcanjo pode ser rezada também em outros períodos do ano.
Basta que quem for rezar tenha cuidado para que a quaresma não interfira na vivência de algum momento litúrgico forte dentro da igreja. Então, Semana Santa, essas novenas que cada paróquia faz para que não interfira, para que não haja interferência dentro desses movimentos. Então, por exemplo, aqui ele tem essa data porque também o Arcanjo Miguel é padroeiro da paróquia que eu frequento, né? Então, como rezar a quaresma de São Miguel Arcanjo? Ela pode ser rezada individualmente ou em grupo, no melhor momento do dia. Sugere-se ter uma imagem de São Miguel e uma vela acesa. Porém, mais importante que ter os objetos é colocar a presença de Deus, com o firme propósito de promover o bem e combater o mal. Começando pelo esforço de ser uma pessoa melhor. Recomenda-se que a leitura das meditações seja feita de maneira pessoal. Trata de um texto meditativo, por isso requer tempo e tranquilidade. O que pedir na quaresma de São Miguel Arcanjo? O Senhor disse: peçam e lhes será dado. Quero colocar um adendo aqui para você sobre esse peçam e lhes será dado. Tudo aquilo que vocês pedirem, isso vai acontecer. Então, vocês precisam usar de sabedoria para perceber se realmente vocês são capazes de receber isso e lidar com isso. Porque tudo que vocês vão pedir e isso se realize, não significa que as realizações dos nossos pedidos não vêm com consequências. Todo pedido tem uma consequência boa e também uma consequência que você vai precisar lidar. Que a gente diz que é ruim, mas que são aprendizados que vocês vão ter no caminho de vocês. Nenhuma escolha que vocês fizerem na vida de vocês só vem coisa boa. Por mais que vocês tomem decisões e que vocês acham que é boa, que é assertiva, você só não percebe as coisas difíceis porque o foco está naquilo que vocês estão recebendo. Mas muitas vezes ela vem com consequências dos atos que já tomamos até chegar aqui. Então, é preciso ter muita consciência daquilo que vocês estão pedindo, entende? Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui, tá? Pode perguntar. Então, peçam e lhes será dado. Mateus 7:7. Mas disse o apóstolo Paulo: nem sabemos o que convém pedir. Romanos 8:26. Sendo assim, podemos pedir o que desejarmos por intercessão de São Miguel Arcanjo nesses dias de oração. Entretanto, como só Deus sabe tudo, o pedido mais importante é a fé para entendermos a vontade de Deus. O próprio Jesus nos ensinou, quando estava angustiado no Jardim das Oliveiras, ele pediu ao Pai que afastasse aquele cálice, mas depois disse: Pai, aconteça conforme a sua vontade. Assim podemos pedir tudo, mas que o nosso maior desejo seja de fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, na verdade, é aquilo que está dentro do nosso próprio íntimo, daquilo que é real. Esse real, esse que está dentro de você, que é a tua realidade, que é a tua verdade, é que vai ser manifestado. A confiança em Deus é algo que eu confio no invisível. Por meio do Espírito Santo, muitos movimentos acontecem. Ok, Jurema Lindona, tudo bem. A missa pode ser no sábado, precisa ser no domingo, porque é o único dia
que nós não vamos ter o encontro. E no domingo, dentro da própria igreja, ir à missa é no domingo, né? O próprio ritual da igreja que se manifesta é você ir aos domingos, né? A gente fala sempre que é o domingo de Deus. Então, por isso que tem muitos movimentos que fazem, mesmo aquelas redes de TV, tem todo um processo da missa de domingo, a Santa Missa de domingo, né? Então, tem que ser no domingo, porque vai ser um dia que nós não vamos ter um encontro. Então, para quem aqui frequenta, o que eu aconselho vocês, se vocês não fizeram confissão, se não estão participando da Eucaristia, façam. Esse foi um processo comigo de muita mudança depois que eu iniciei o meu processo. Meu processo iniciou no passado, para quem me conhece e quem está comigo me acompanha, sabe que o meu processo dentro da Igreja Católica, apesar de eu ter feito ano passado essa quaresma, eu fiz a minha primeira confissão depois dos meus batismos, primeira comunhão e tudo, depois, foi ano passado, um pouquinho antes, na virada, logo após o Natal. Então, o que que eu posso auxiliar vocês aqui? Se vocês são católicos, façam a comunhão. Ela é muito importante, mas vocês precisam entender a importância. A importância da comunhão não é apenas você participar do ritual, mas sim o que ela significa quando vocês estão recebendo a Eucaristia. Ela não está atrelada ao padre, à igreja, ela está atrelada à comunhão que você faz com Cristo e tudo aquilo que ele viveu por você. Quando você recebe a comunhão, antes de você receber, você passa pelo processo de consciência. E quem faz a consciência do que você fez ao longo da semana, do que você aprendeu durante a tua semana, dos teus erros? A consciência semanal, diária que vocês fazem quando você recebe a Eucaristia, nada mais é que você entender os teus erros, teus pecados, aquilo que você está fazendo de errado, da forma como você agiu com o outro. Se você tem essa consciência, você não acumula. Muitas vezes nós vamos, por exemplo, é dito que se você fizer a confissão uma vez ao ano, você pode comungar o ano inteiro, né? Mas imagine você deixar todos os teus erros, todas as coisas erradas que você fez, para você pensar somente no fim do ano. O quanto isso é pesado e o quanto nós não queremos olhar para isso. Se você olha um pequeno erro todos os dias, aqui começa a vida espiritual de cada um. Olhar o erro é exatamente não ver o quê? Olhar o erro é não olhar mais para aquilo que eu não quero, e sim para aquilo que eu desejo viver. E não me culpar e nem me julgar mais por aquilo que aconteceu. Ah, eu que agradeço, Marisol, seja muito bem-vinda. Essa reunião vai ficar gravada, tá bem? Aí depois você pode assistir. Então, o processo nosso é só um processo de crescimento. O que eu quero auxiliar vocês é que nós possamos caminhar num processo de oração e que isso se estenda na vida de vocês. Eu compreendo exatamente o que é você ter um caminho em oração e depois você interromper esse caminho.
E eu tô aqui para vocês porque eu passei por isso e vou dizer que é fácil as portas se abrir. E abre todas as portas que você já havia fechado. A partir do momento que você deixa de, as portas começam a abrir e você não percebe. Porque o nosso ego de ser humano não deixa a gente ver. Então, o que eu quero trazer para vocês é exatamente esse processo de conscientização do poder que as orações têm. E aqui tem um texto muito lindo. Ó, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o povo a que você pertence. Será uma hora de grandes apertos, tais como jamais houve, desde que as nações começaram a existir até o tempo atual. Então, o seu povo será salvo. Todos os que estiverem escritos no livro, muitos que dormem no pó despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e infames eternas. Os homens esclarecidos brilharão como brilha o firmamento, e os que ensinam a muito a justiça brilharão para sempre como as estrelas. Daniel 12, 3. Esses movimentos que acontecem é o quê? Para que vocês também tenham consciência, vivam em silêncio. Os ensinamentos que eu busquei em tantos lugares. Vocês, quem é mais próximo de mim sabe. Eu busquei em vários lugares. A gente podia ir longe, podemos ir para a Índia, para ir em qualquer lugar. Por que que eu preciso buscar tão longe? Confiar tão longe se eu tenho perto? Se eu tenho aqui do meu lado? Por que eu vou buscar lá do outro lado o conhecimento que eu tenho aqui do meu lado? E esse firmamento que você começa a fazer, começa a te dar consciência de que todo caminho, se for seguido corretamente, tem o conhecimento ali e a sabedoria para te fornecer. A ponto de que todo o meu processo de conhecimento que eu tenho, que é pouco da igreja, eu percebo os rituais que acontecem dentro dela, e eu participei de várias Romas. Para quem conhece o que é uma Roma indiana, ela acontece com um Brahmane que vive uma vida de oração. Eu participei de Roma com 6 Brahmanes indianos que vieram exatamente para fazer isso. E confesso a vocês que o processo espiritual que eu passo dentro da igreja, quando eu recebo uma Eucaristia, ou quando tenho uma semana com uma oração mais profunda. Por exemplo, ontem foi a festa de Santa Filomena. Santa Filomena foi uma princesa que decidiu dedicar a sua vida a Jesus e entregou, muito jovem, era uma adolescente, a sua pureza para Jesus. E ela determinou que não se casaria, até que o rei queria casar com ela e de todas as maneiras tentou fazer com que ela casasse com ele. E ela se negou todas as vezes. Ele a torturou, ele tentou flechá-la para matá-la, nenhuma flecha voltava contra ela. Ela escapou de vários processos de tortura, inclusive de uma âncora amarrada para que ela fosse jogada ao rio e morresse afogada. A todo tempo, esse movimento no qual ela se salvava, ele disse que ela era uma bruxa, então ela precisaria morrer. E aí ele fez aquilo que era inevitável, que foi cortar a cabeça dela. Ela morreu
dizendo que ela não mudaria aquilo que ela já tinha decidido antes. E ela não foi em lugar nenhum dizer que eu estou fazendo essa promessa para Jesus. A promessa que ela fez era dentro dela. E ela passou por todos esses movimentos de quase morte, até que realmente a morte chegasse até ela, quando ele mandou cortar a cabeça dela. Então, ela é a santa da pureza, das convicções, daquilo que ela tinha dentro dela, de amor maior, e o quanto ela perseverava naquilo que ela acreditava, a ponto de dar a sua própria vida. E a pergunta aqui é: quanto você persevera no seu propósito? Em pequenas ações que vocês desejam ter na vida e não conseguem permanecer nela. O primeiro obstáculo que acontece. E uma das coisas mais fáceis para nós nos momentos de dificuldades é desistir de Deus. É a parte mais fácil do ser humano. De quando a gente não tem e não obtém o que nós queremos, nós desistimos. Nós deixamos de crer, deixamos de orar, deixamos de estar na presença dele. E isso faz com que uma porta abre, outra porta se abre e, consequentemente, quando nós damos conta, nós não conseguimos lidar com tantas coisas erradas que eu faço. Entenda, gente, não é ninguém que faz além de mim. Eu sou o único ser humano nessa terra que abre portas para mim mesmo cair no buraco mais profundo das minhas sombras. As sombras nossas que nos faz fazer coisas, concordar com muitas coisas, porque eu não quero admitir que eu as sou, que eu as faço, e que também que eu sou capaz de. Nós não queremos olhar para aquilo que é mais difícil dentro de nós. O movimento da oração vai trazer exatamente essa consciência para cada um de vocês, fechando cada vez mais essas portas que faz com que vocês saiam do propósito de vida de vocês, saiam da vida abundante que deveriam ter todos os dias, entendendo que a felicidade é algo que se constrói dentro de você e não tem nada externo a mim que possa me trazer esses momentos. Tudo que é externo, ele é momentâneo, rápido e passageiro. Ele não dura, não perdura. Aquilo que você está construindo espiritualmente é todo um processo que se abre. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é esse movimento de consciência, para que vocês possam realmente refletir naquilo que vocês querem até quinta-feira. Um pedido maior, um pedido para vocês que seja algo que realmente vai mudar a vida e que realmente vocês estão dispostos a se sacrificarem, porque vocês vão precisar se sacrificar de alguma coisa. Toda escolha precisa renúncia, sacrifício. Não existe um caminho que vocês vão querer trilhar que vocês não vão precisar sacrificar algo, renunciar algo. A renúncia acontece em todo o movimento da nossa vida. Se você tiver consciência do que você vai precisar renunciar para obter o que vocês querem,
o processo já se torna muito mais fácil de seguir. Por exemplo, você seguir num caminho de devoção, de oração, vocês vão precisar renunciar a muitas coisas. Mas se a gente perceber, eu preciso dedicar 1 hora de oração por dia. O quanto isso é pesado para muita gente. 1 hora de oração. Mas não é pesado 1 hora de celular. 1 hora de Netflix. 1 hora com uma novela. 1 hora jogando. 1 hora fazendo nada. Não é difícil. E todas essas são portas que estão entrando. Mas 1 hora de oração é muito difícil. Para que a nossa mente possa ser criativa, expansiva e obter resultados e obter movimentos criativos dentro de nós, precisamos de uma mente em silêncio. O silêncio, ele vem da meditação, da oração, do encontro comigo, de eu poder perceber a pureza e a grandeza de Deus dentro de mim, que coloca milhares de seres aqui dentro, bilhões de seres dentro de mim, trabalhando para que eu possa estar aqui com vocês, falando com vocês, sentindo, respirando, estando viva. E eu não dou conta do poder dentro de mim. E o quanto eu me destruo com pensamentos e palavras todos os dias. Cada palavra que eu cito, cada coisa que eu digo para alguém, está sendo direcionado para mim. Tchau, lindona. Bom dia para você. E aqui é esse processo, eu quero que traga para vocês o quê? Movimento de consciência, para que vocês iniciem essa quaresma consciente daquilo que vocês querem, daquilo que vocês desejam, daquilo que é o amor mais profundo dentro de vocês. Essa consciência de perceber é a mesma consciência ao receber uma Eucaristia. É você poder se conectar realmente com Deus, com o Espírito Santo dele, que é algo que quem já passou, quem já viveu e quem já sentiu, não consegue explicar em palavras. Porque ele é muito individual, é algo que você sente no teu corpo físico e que nós, no automático, não vamos sentir nunca. No ir à missa só por ir, não vamos sentir nunca. Muitos vão à igreja por conta de um status social. Eu vou à igreja. Muitos trabalham, fazem todo o processo e é só um ir, e não é um viver aquilo que está determinado naquele lugar. E as partes orientais, eles têm muito essa parte da devoção, de uma conexão e um centramento. Então, mesmo os processos, por exemplo, de rituais indianos, eles são pessoas nas quais eles estão ali conectados com aquilo, com aquela força, com aquela fonte. E é assim que a gente deveria ser também no nosso dia a dia. Então, meu convite a vocês é uma experiência de viver o Espírito Santo dentro de vocês, para que vocês possam entender o poder que a oração pode exercer na vida de vocês. Ano passado, o Frei Maurício esteve conosco, nessa quaresma, e uma das coisas assim mais bonitas que aconteceu foi um relato que ele teve comigo
sobre a quaresma que acontece, acho que eu não vou me recordar aonde que é o lugar, nem a igreja, mas foi onde o padre, ele queria construir a igreja de São Miguel Arcanjo. E eles fizeram o propósito de fazer a quaresma, reunido, lógico, com todos os fiéis da paróquia que ele pertencia, para a construção dessa igreja, que já fazia 3 anos que eles estavam tentando liberar a documentação de terrenos para que ela pudesse iniciar a construção e não estavam conseguindo. E depois da quaresma, não era 3 anos, era mais de 3 anos. E depois da quaresma, todo o processo iniciou e o templo foi construído, o dinheiro foi arrecadado, e é isso aí, foi em 3 anos que eles conseguiram fazer com que já fazia acho que mais de 10 anos que eles estavam tentando construir a igreja. Propósitos, propósitos em comunhão. Tudo que vocês pedirem, e se vocês perpetuarem todos os dias fazendo esse pedido, isso vai acontecer na vida de vocês. Aquilo que eu fiz ano passado, eu recebi, que era a minha consciência espiritual. Mas tem um preço. Toda consciência tem um preço. Então, o que vocês vão pedir, vocês precisam saber se vocês vão estar dispostos a pagar o preço. Eu achava que eu estava bem preparada para pagar o preço. E foi difícil, mas você não pode desistir. Se você desiste, é pior. Aí você começa a abrir várias portas. Isso precisa ser consciente para cada um de nós. Então, o meu convite a vocês é exatamente para que vocês perseverem. Não vai ser fácil. Ano passado eu passei pela aprovação de viajar, ficar 10 dias. 10 dias em presenciais, que eu acordava 3h30 da manhã para fazer a oração, porque eu estava em grupo, para poder estar preparando a sala 4 horas da manhã para o presencial que estava acontecendo. Então, todo o processo vai ter um grande trabalho acontecendo na vida de vocês, e vocês vão precisar trabalhar e perseverar. Como eu tinha um compromisso, eu não desisti. É a mesma coisa este ano. Eu estou assumindo novamente um compromisso de 5 horas da manhã, estar com vocês aqui para fazer a quaresma durante esses 46 dias que vamos estar juntos. E daí vocês podem falar, nossa, 46 dias. 46 dias para um ano, 10 anos de coisas que vocês estão tentando se livrar, daquilo que vocês estão querendo mudar, ou daquilo que vocês estão desejando, seja material, seja o que for, entende? O que eu posso dizer para vocês acontece, vale a pena, desde que todos tenhamos consciência sobre isso. Então, esse é o meu convite a todos vocês, e nossos encontros será todos os dias, de segunda a sábado, às 5 horas da manhã. O encontro vai ser aqui via Zoom. Eu acredito que eu vou conseguir entrar no horário
Por incrível que pareça, só não foi enviado o link para o primeiro grupo, que era a Quaresma, que eu tinha enviado o link, não foi enviado. Enviou depois de quase 10 minutos que eu já tinha enviado o link. E o que eu quero trazer para você, vocês vão passar por provações durante esses 46 dias. Muita coisa vai acontecer para que vocês não façam, mas não desistam. Persevere. Tenham consciência de que isso vai acontecer, que uma hora talvez pode acontecer de um Zoom não abrir, de um WhatsApp ficar bloqueado e não enviar o link e eu não perceber, mas isso faz parte de todo o processo que vocês estão buscando para que tenham uma vida. Tudo dentro de vocês vai estar influenciando para que isso não aconteça, porque vocês têm um guardião ao lado de vocês aí que fica o tempo todo aqui, ó, na tua mente. E ele é muito poderoso. Ele tem um poder muito profundo e grande na nossa história de vida, que faz você desistir de muitas coisas que vocês estavam prestes a receber. E muita coisa que vocês estavam fazendo que não estava dando certo. Acreditem, quando vocês estavam para receber, vocês desistiram. Então, muitas vezes, a tempestade faz parte do caminho para que vocês possam perceber e vivenciar e apreciar o paraíso. Mas antes disso, vocês vão precisar caminhar pelas sombras. E isso faz parte de todo o processo. A consciência, ela não vai vir sem trabalhar profundamente aquilo que está dentro. Então, reflitam sobre tudo isso. Eu vou tirar foto dessas páginas para que vocês possam ler, refletir, pensar e perceber o quanto podemos mudar, o quanto a nossa vida pode ser diferente, o quanto a nossa história pode ser reescrita. Você não precisa passar por tantos processos para entender que a vida pode mudar. Ela pode ter rumos, caminhos diferentes. Às vezes nós não conseguimos sozinhos, mas aqui vocês todos estarão em grupo. E dentro deste grupo, nós estamos juntos e seguimos juntos. Então, persevere, não desista, porque no final do caminho vocês vão ver que valeu a pena. E assim foi o relato daqueles que estavam fazendo no ano passado, e muitos que não estavam mais nem frequentando a igreja, ou frequentava esporadicamente, uma vez por mês, ou a cada 2 meses, ou quando um conflito acontecia. Nós não precisamos buscar quando estamos no conflito. Nós temos que ter essa busca espiritual diariamente para que o conflito não aconteça. E que quando ele estiver à minha frente, eu saiba tomar a decisão correta para que esse conflito não se torne um grande problema na minha vida. Então, um caminho de oração que vocês vão iniciar a partir do momento que vocês decidiram por essa quaresma, é uma nova porta que se abre para vocês com direcionamento. Quanto mais intimidade com Deus vocês criarem, maior estado de consciência e percepção sobre quais decisões devemos tomar acontecerá na vida de vocês. E a vida é isso. Momentos de crescimento, de reflexão e também momentos de direcionamento.
O difícil do ser humano é crer no invisível, confiar no invisível. Nós confiamos em tantas coisas, inclusive no celular, mas em Deus. Confiar é você entregar tudo. Hoje eu estou aqui fazendo. O que vai acontecer a partir daqui é uma confiança. E eu confio que isso vai mudar a vida de cada um de vocês que caminharem junto nessa jornada. Então, sejam todos bem-vindos e que essa quaresma seja uma grande bênção na vida de cada um de vocês e também vai ser uma grande bênção na vida de todas as pessoas que convivem com vocês, direta ou indiretamente. Porque quando uma fonte de luz inicia dentro de nós, ela é vista por todos que estão ao nosso redor e sentida. E isso muda tudo ao meu redor. Vocês têm alguma dúvida para tirar? Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Tá tranquilo? Então, eu agradeço a presença de todos vocês e a nossa reunião. Qualquer dúvida, eu deixei o WhatsApp aberto. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Eu vou colocar a gravação assim que subir a gravação, eu vou colocar lá no grupo de vocês para que vocês possam acessar, tá bem? Talvez só colocar o link fixo, né, em cima dos Ah, seus sim, eu áudios. vou colocar o link lá, Aí não precisa, fixado. né, quando for Pode entrando deixar. mensagens, vai sumindo, né? Então, melhor deixar. Isso, Obrigada. imagina, Obrigada. eu que agradeço. Obrigado. Então, bom dia para nós todos. Um bom dia e um dia muito abençoado a todos vocês e um fim de semana com muita reflexão. E se vocês puderem ir à igreja, aproveitem e já inicie o processo de vocês através desses movimentos. Porque acreditem, tudo vai mudar na vida e na história de cada um a partir do momento da decisão. Decidimos, fazemos, o resto confie que o processo de vocês vão ser cada dia mais abençoado. E assim seguimos todos juntos. Bom dia a todos. Tchau, tchau.